Depois que meu marido morreu, os filhos dele disseram: queremos a casa, a empresa, tudo. Todo mundo disse que eu devia lutar pela herança. Eu disse: deem tudo a eles. Todos acharam que eu tinha enlouquecido. Na audiência final, assinei os papéis. Meus enteados sorriram até o advogado deles ficar branco ao ler a cláusula que ninguém tinha visto. Mas antes de eu continuar, me fala seu nome e de onde você está vendo minha história. Gosto muito de saber quem está me ouvindo e onde minha história está chegando. As flores do velório ainda estavam murchando no jardim quando eles decidiram me destruir. Eu estava sentada na cadeira de couro do escritório do Renato, aquela cadeira onde ele passou tantas noites revisando contratos e planejando o futuro da construtora. O couro ainda guardava o cheiro dele, uma mistura de colônia amadeirada e café forte que eu nunca mais ia sentir em lugar nenhum. 22 anos de casamento e agora eu estava ali, sozinha, olhando para os dois homens que tinham acabado de entrar sem bater. Marcos, o mais velho, usava a morte do pai como quem usa um terno caro. Aos 47 anos, ele tinha a mesma presença imponente que Renato sempre teve, mas sem nenhum resquício do calor humano que fazia as pessoas confiarem no meu marido. Os olhos cinzentos de Marcos me avaliavam como se eu fosse um móvel velho que precisava ser removido antes da reforma. Carmen, ele disse, com aquele tom condescendente que eu aprendi a odiar ao longo dos anos. Precisamos conversar sobre algumas questões práticas. Fernando, 3 anos mais novo, mas parecendo mais velho com aquela calvície precoce e o queixo mole, se posicionou ao lado do irmão como um soldado leal. Onde Marcos era todo ângulos e cálculos, Fernando era agressividade passiva, embrulhada em falsa preocupação. Sabemos que isso é difícil, Fernando acrescentou, a voz pingando uma simpatia que nunca foi verdadeira. Perder o papai assim de repente foi duro para todos nós. De repente. Como se 6 meses de câncer de pâncreas fossem alguma surpresa. Como se eles tivessem estado presentes durante aqueles meses intermináveis de hospital, de quimioterapia, de noites em claro segurando a mão do Renato enquanto ele gemia de dor. Eles apareceram para o velório, claro. Marcos voou de São Paulo, onde tinha seu escritório de advocacia em Higienópolis. Fernando veio do outro lado da cidade, onde tocava uma consultoria que ninguém sabia explicar direito o que fazia. Mas durante os meses que realmente importaram, eu estive sozinha. Que questões práticas? Perguntei, embora algo gelado já estivesse se instalando no meu estômago. Os dois trocaram aquele olhar que eu conhecia tão bem. Uma comunicação silenciosa, aperfeiçoada por décadas de segredos compartilhados e planos feitos longe dos ouvidos dos outros. Era o tipo de olhar que sempre me excluía, que me lembrava que eu era a segunda esposa, a intrusa, a mulher que chegou depois. O inventário, Marcos disse simplesmente. Os bens do papai, os imóveis, a participação na construtora. Precisamos definir como tudo vai ser distribuído. Meus dedos se fecharam nos braços da cadeira do Renato. O couro estava gasto no lugar exato onde as mãos dele descansavam, e eu encontrei conforto naquela textura familiar. Quantas vezes ele sentou aqui me prometendo que eu nunca precisaria me preocupar com nada. Renato e eu conversamos muito sobre isso, eu disse. Ele me garantiu que estava tudo resolvido. Bom, sim, Fernando respondeu, com aquele tom que sugeria que eu estava perdendo algo óbvio. O papai fez provisões, mas talvez ele não tenha explicado toda a complexidade da situação para você. Marcos tirou uma pasta de manila da maleta executiva e colocou na escrivaninha do Renato. A pasta era grossa, cheia de documentos com aparência oficial, intimidadora do jeito que papéis de advogado sempre são. O testamento é bem claro, Marcos continuou, abrindo a pasta com uma precisão teatral que me fez querer socá-lo. A casa aqui de Ribeirão, avaliada em aproximadamente R$ 2.800.000, fica para mim e para o Fernando em partes iguais. A casa de praia em Ubatuba, R$ 1.900.000, também fica para nós. O apartamento em São Paulo, R$ 1.600.000, idem. A participação na construtora, cerca de R$ 3.200.000, será dividida entre nós dois. Cada número me atingia como um soco no estômago. Nossa casa, onde Renato e eu construímos nossa vida juntos. A casa de Ubatuba, onde passamos nossa lua de mel. O apartamento de São Paulo.
Tudo isso simplesmente arrancado de mim. E eu? Perguntei baixinho. Fernando mudou o peso de um pé para o outro, desconfortável, mas a expressão de Marcos não se alterou nem 1 milímetro. Naturalmente, tenho seguro de vida, 400 mil reais. Isso deve ser mais do que suficiente para suas necessidades daqui para frente. 400 mil reais. Para uma mulher de 63 anos que largou a carreira para apoiar a família do marido. 400 mil reais para recomeçar do zero. Entendo, eu disse, embora não entendesse nada. Aquilo não podia estar certo. Renato tinha me prometido que eu estaria protegida, que nunca precisaria me preocupar com segurança ou estabilidade. Não é pessoal, Carmen, Fernando disse, e a falsa gentileza na voz dele me deu náuseas. É só que o papai sempre quis que os bens da família ficassem na linhagem sanguínea. Você entende, né? Linhagem sanguínea. Como se 22 anos como esposa e madrasta não significassem nada. Claro, não somos insensíveis, Marcos acrescentou. Você pode ficar na casa por 30 dias enquanto faz os preparativos para se mudar. Achamos que isso é mais do que justo. Justo? Eles achavam que 30 dias para desmontar uma vida inteira era justo? Olhei ao redor do escritório, absorvendo os detalhes familiares que em breve pertenceriam a outras pessoas. A estante onde Renato guardava suas primeiras edições. A janela que dava para o jardim que planejamos juntos. A pequena fotografia na escrivaninha, não de Marcos ou Fernando, mas de Renato e eu no dia do nosso casamento, os dois rindo de alguma coisa que eu já não conseguia lembrar. Tem mais uma coisa, Marcos disse, e algo no tom dele me fez olhar com atenção. Ele puxou outro documento da pasta. Menor, mas de alguma forma mais ameaçador. O papai acumulou algumas dívidas médicas significativas durante a doença. O plano cobriu a maior parte, mas ainda tem cerca de 380 mil reais pendentes. Como você era a esposa dele e presumivelmente participou das decisões sobre o tratamento, o hospital e os médicos estão cobrando de você. A sala pareceu girar levemente. 380 mil reais de dívida, com apenas 400 mil do seguro de vida para cobrir. Isso me deixaria com 20 mil reais para reconstruir toda a minha existência. Mas certamente o espólio, eu comecei. Os bens do espólio estão em inventário, Fernando interrompeu suavemente. E dados os termos específicos do testamento, essas dívidas são consideradas separadas dos imóveis herdados. É assim que funciona legalmente. Uma pena, mas é o que é. Eu olhei para os dois, esses homens que me chamaram de mãe no velório do pai apenas 5 dias atrás. Marcos com seu terno impecável e olhos frios. Fernando com suas feições moles e voz que fingia preocupação enquanto entregava crueldade. Preciso de um tempo para processar isso, eu disse finalmente. Claro, Marcos respondeu, levantando e ajeitando o paletó. Leve o tempo que precisar, mas lembre-se, o prazo de 30 dias começa amanhã. E as dívidas médicas, bem, quanto mais tempo passarem, mais complicadas as coisas ficam. Eles me deixaram sozinha no escritório do Renato, cercada pelos fantasmas da nossa vida juntos. Fiquei ali sentada enquanto a luz da tarde mudava pelo cômodo. Minhas mãos encontraram a pequena gaveta na escrivaninha onde ele sempre guardou seus itens pessoais. Dentro, meus dedos tocaram algo inesperado. Uma chave antiga de latão, gasta pelo manuseio. Não servia em nenhuma fechadura que eu conhecia na casa, mas Renato a guardara em seu espaço mais privado. Por quê? Segurei a chave contra a luz e percebi que o carro do Fernando ainda estava na entrada. Pela janela, vi os 2 irmãos parados ao lado do veículo, as cabeças próximas em conversa animada. Estavam comemorando. Nenhum dos 2 olhou para trás. Mas enquanto eu os observava partir, algo estranho aconteceu. Em vez do desespero que eu esperava sentir, uma emoção diferente começou a criar raízes. Eles achavam que tinham vencido. Achavam que tinham me apagado do legado do Renato. O que eles não sabiam era que eu não era a mulher que eles pensavam conhecer. 22 anos fingindo ser menos do que eu era. 22 anos escondendo que eu entendia cada número, cada contrato, cada movimentação financeira. Deixando que me subestimassem porque era mais fácil. Antes de conhecer Renato, eu tinha sido gerente administrativa de uma rede de lojas em Ribeirão. 10 anos lidando com fornecedores, negociando prazos, resolvendo crises.
Quando casei, achei que podia deixar tudo isso para trás e ser apenas esposa. Mas a mente que sabe ler um balanço não esquece como fazer isso. Renato sabia. Renato sempre soube quem eu realmente era. E agora, com essa chave na minha mão, eu começava a entender que ele tinha me deixado algo muito mais valioso que dinheiro. Ele tinha me deixado uma chance de mostrar quem Carmen Rodrigues Monteiro realmente era. O que eu descobri nas horas seguintes mudou tudo o que eu pensava saber sobre meu casamento. Esperei até ouvir o motor do carro do Fernando desaparecer no fim da rua. Só então me permiti mudar de postura. Os ombros que estavam curvados se endireitaram. A expressão de confusão e derrota que eu tinha mantido durante toda a conversa se dissolveu, dando lugar a algo mais duro, mais focado. Abri a gaveta secreta da escrivaninha do Renato, aquela que ficava escondida atrás de um painel falso que ele me mostrou anos atrás. Para emergências, ele tinha dito na época. Só você e eu sabemos que existe. Dentro, encontrei um envelope grosso com meu nome escrito na letra inconfundível do meu marido. Carmen, abra somente depois de ler tudo mais. E junto com o envelope, a chave que eu já tinha encontrado fazia par com um pequeno cartão. Banco do Brasil, Agência Central, com um número escrito à mão no verso, 247. Meu coração acelerou. Um cofre que eu não conhecia. Documentos que Renato queria que eu encontrasse. Mas por que ele não me contou sobre isso enquanto estava vivo? Por que todo esse mistério? Guardei tudo no sutiã, o lugar mais seguro que eu conhecia. Ninguém ia revistar ali. Subi para o quarto e encontrei Dona Zilda arrumando as gavetas. Ela trabalhava para a família há 35 anos, desde antes de eu conhecer o Renato. Era uma mulher pequena, de 72 anos, com olhos que viam muito mais do que diziam. Zilda era daquelas pessoas que sabem ficar quietas, mas que guardam cada detalhe, cada conversa sussurrada, cada segredo que pensa estar escondido. Dona Carmen, ela disse parando o que fazia. Vi os meninos saindo com cara de satisfeitos, que nem gato que comeu passarinho. O que eles queriam? A casa, Zilda. Querem tudo. Zilda fez aquele som de desaprovação com a língua, aquele TSE característico que ela fazia quando achava algo profundamente errado. Eu sabia que esses dois iam aprontar. Desculpa eu falar assim dos filhos do seu marido, Dona Carmen, mas verdade seja dita, esses meninos nunca prestaram. Desde pequeninhos, já tinham esse olhar de quem está calculando o que pode tirar dos outros. Zilda, você notou alguma coisa estranha no Renato nos últimos meses? Ela parou de dobrar a roupa e me olhou com aqueles olhos que tinham visto 3 gerações da família Monteiro. Seu Renato andava estranho, sim. Saía escondido, fazia ligações lá no jardim, longe de todo mundo. Eu achei que era coisa da doença, sabe? A cabeça às vezes fica confusa quando a gente está sofrendo muito. Mas agora que a senhora pergunta... Agora o quê? Agora eu acho que ele estava armando alguma coisa. E conhecendo seu Renato como eu conheço há 35 anos, não era nada que fosse prejudicar a senhora. Aquele homem te amava de verdade, Dona Carmen. Não era amor de fachada, não. Você viu alguma coisa específica? Zilda hesitou, olhando para a porta como se quisesse ter certeza de que estávamos sozinhas. Ele ia toda semana num prédio velho lá no centro, perto do Mercadão. Eu sei porque uma vez fui buscar umas coisas no armarinho da Dona Teresa e vi o carro dele estacionado lá. Achei estranho porque seu Renato não tinha nada para fazer naquele pedaço, mas ele sempre voltava com cara de quem tinha resolvido alguma coisa importante. Você sabe o que tinha nesse prédio? Plaquinha de advogado na porta. Mas não era o Dr. Cláudio, não. Esse que os meninos usam. Era outro. Uma vez, eu ouvi seu Renato falando no telefone, quando ele não sabia que eu estava perto. Ele disse, o Hélio está cuidando de tudo. Quando eu for, a Carmen vai ter como se defender. Hélio. O nome não me era familiar, mas as palavras do Renato faziam meu coração apertar. Ele sabia que ia morrer. E estava se preparando para me proteger. Você lembra o nome completo? O endereço exato? Hélio Carneiro, eu acho. E o prédio fica na Rua General Osório, pertinho da praça. 3º andar, se não me engano. Agradeci Zilda e pedi que ela continuasse seu trabalho. Mas antes que eu saísse, ela segurou meu braço. Dona Carmen, eu conheço a senhora há 22 anos e eu sei que a senhora é muito mais esperta do que deixa parecer.
Seja lá o que o seu Renato deixou para a senhora, eu tenho certeza que a senhora vai saber o que fazer com isso. Aquelas palavras ficaram comigo enquanto eu descia as escadas. Zilda sabia. Zilda sempre soube. Talvez eu não fosse tão boa em esconder quanto pensava. Naquela mesma noite, na casa de Fernando e Silvana, em um condomínio fechado nos arredores de Ribeirão Preto, uma conversa muito diferente estava acontecendo. Silvana andava de um lado para o outro da sala de estar, furiosa. Aos 41 anos, ela era uma mulher bonita de um jeito calculado, o tipo de beleza que custava caro para manter. Cabelo loiro de salão, unhas feitas toda semana, roupas de grife que ela comprava em São Paulo porque aqui no interior não tem nada que preste. Mas Silvana era muito mais do que aparentava. Debaixo da fachada de esposa troféu existia uma mente afiada, cruel e absolutamente implacável. Ela não tinha vindo de família rica. Tinha se construído do zero, casando bem, manipulando melhor e guardando segredos como moeda de troca. Vocês deram 30 dias para ela? Silvana praticamente cuspiu as palavras. Era para ser uma semana no máximo. A gente combinou isso. Fernando encolheu os ombros, aquele gesto passivo que ele sempre fazia quando a esposa estava brava. Calma, amor. Ela é uma velha sozinha. Não vai fazer nada. Viu como ela ficou? Mal conseguia falar. Velha sozinha? Silvana parou de andar e encarou o marido com uma expressão que beirava o desprezo. Fernando, pelo amor de Deus, você é burro ou se faz? Ela foi casada com seu pai por 22 anos. Você acha que ela não aprendeu nada? Marcos, que estava jogado no sofá com um copo de uísque na mão, levantou os olhos do celular. Acabei de falar com o Cláudio. O inventário pode ser aberto amanhã. Quanto mais rápido a gente resolver isso, melhor. E o testamento? Silvana perguntou, aproximando-se do cunhado. Tem certeza absoluta que é o documento válido? Certeza, certeza? É o único que existe. Seu pai era advogado, Marcos, formado há quase 50 anos, esperto que nem raposa. Você realmente acha que ele ia deixar uma coisa dessas tão na cara assim, sem nenhum plano B? Marcos tomou um gole do uísque, tentando parecer mais confiante do que estava. Meu pai confiava em mim. Eu era o advogado da família. Todas as questões legais passavam por mim. Seu pai confiava em você, Silvana repetiu, com um sorriso que não tinha nada de gentil, até descobrir o rombo no fundo de investimentos. O silêncio que se seguiu foi denso o suficiente para cortar com faca. Fernando olhou do irmão para a esposa, claramente perdido. Ele sabia? O papai sabia? Ele desconfiava, Marcos respondeu na defensiva, mas não tinha provas concretas. Ou tinha provas e vocês não sabem onde estão. Silvana cruzou os braços, a mente claramente trabalhando em velocidade máxima. Eu vou ficar de olho nessa Carmen. Vocês dois são cegos demais para ver o óbvio, mas eu não sou. Aquela mulher não engoliu essa história de mão beijada. Ela tá quieta demais, calma demais. Você tá sendo paranoica, Fernando disse. Eu tô sendo realista. E quando essa bomba estourar na cara de vocês, não digam que eu não avisei. O que nenhum deles sabia era que a bomba já estava armada. E eu tinha o detonador. Uma semana se passou. Uma semana de noites mal dormidas, de olhar para o teto tentando entender como minha vida tinha desmoronado tão completamente. Uma semana de evitar os olhares de pena dos vizinhos, de atender telefonemas de conhecidos oferecendo condolências que pareciam mais curiosidade que compaixão. Mas também foi uma semana de pesquisa silenciosa, de procurar informações sobre o tal Hélio que Zilda tinha mencionado, de planejar cada passo com o cuidado de quem sabe que não pode errar. Na manhã de quinta-feira, recebi uma convocação formal para comparecer ao escritório do Dr. Cláudio Medeiros, o advogado que estava cuidando do inventário. O escritório ficava em um prédio moderno no centro de Ribeirão Preto, todo vidro e aço, projetado para impressionar clientes com dinheiro. Quando cheguei, Marcos já estava lá, tamborilando os dedos na mesa com impaciência. Fernando apareceu 15 minutos atrasado, como sempre, com cara de quem tinha dormido mal. Dona Carmen, Dr. Cláudio disse com um sorriso profissional que não chegava aos olhos. Ele era um homem de 50 e poucos anos, cabelo tingido de preto, terno caro demais para um advogado de cidade do interior. O tipo de pessoa que lambe as botas de quem tem poder e pisa em quem não tem.
Basicamente, precisamos que a senhora assine aqui, reconhecendo os termos do testamento e abrindo mão de qualquer contestação futura. Abrir mão? Mantive minha voz baixa, confusa. Mas eu não quero brigar com ninguém. Exatamente, Marcos interveio. É só uma formalidade, Carmen, para garantir que não vai ter problema no futuro. Coisa simples. Dr. Cláudio empurrou uma pilha de documentos na minha direção. Peguei as folhas e comecei a folhear devagar, fingindo dificuldade em entender o que estava escrito. São muitas páginas. A senhora não precisa ler tudo, o advogado disse com um aceno impaciente. É linguagem jurídica, muito técnica, coisa de advogado. Eu posso explicar os pontos principais, se a senhora quiser. Continuei folheando, parando em uma cláusula específica. Era hora de mostrar um pouquinho do que eu sabia, só para testar a reação deles. Essa parte aqui, eu disse, apontando para um parágrafo, fala em renúncia irrevogável a direitos sucessórios sobre bens móveis e imóveis, presentes e futuros, conhecidos e desconhecidos. Isso significa que eu abro mão de tudo, não é? Até de coisas que eu nem sei que existem. O silêncio que se seguiu foi delicioso. Dr. Cláudio olhou para Marcos com uma expressão que claramente dizia: ela não era para entender isso. Marcos apertou os olhos, me reavaliando. É uma cláusula padrão, Dr. Cláudio gaguejou. Praxe jurídica. Carmen, Marcos disse, com um toque de irritação na voz que ele não conseguiu esconder completamente. Você quer complicar as coisas? A gente está tentando resolver isso de forma amigável. Voltei a parecer confusa, encolhendo os ombros como uma velha desorientada. Não, desculpa. Só queria entender direito. Mas se vocês dizem que é normal... Coloquei os papéis de volta na mesa, sem assinar. Acho que preciso de mais um tempo, umas 48 horas para pensar, rezar, pedir orientação. Posso? A frustração no rosto de Marcos era quase cômica. Ele queria me pressionar, eu via nos olhos dele. Mas não podia fazer isso ali, na frente do advogado, sem parecer o canalha que realmente era. Claro, ele disse entre dentes, 48 horas. Saí do escritório com o coração batendo forte, mas mantive a expressão serena até chegar ao carro. Eu tinha comprado tempo. Agora precisava usar esse tempo com sabedoria. O que eu descobri na próxima hora destruiu tudo que eu achava saber sobre meu marido. Próxima parada. Rua General Osório, 234. Terceiro andar. O prédio que Zilda tinha descrito ficava em uma rua estreita perto do Mercadão Municipal, daquelas construções antigas dos anos 50 que resistiam teimosamente à modernização do centro. A fachada precisava de pintura, o elevador estava quebrado há anos, e o cheiro de café velho impregnava o corredor. Subi 3 lances de escada até encontrar uma porta de vidro fosco com letras douradas descascando. Hélio Carneiro, Advocacia. O escritório era o oposto completo do de Dr. Cláudio. Pequeno, abarrotado de livros e processos empilhados em cada superfície disponível, com cheiro de café coado e papel amarelado. Mas havia algo reconfortante naquele caos organizado, algo que me lembrava o próprio Renato nos primeiros anos, quando a construtora ainda era só um sonho e uma sala alugada. O homem que me recebeu tinha mais ou menos minha idade, cabelos completamente brancos, olhos gentis por trás de óculos de armação grossa. Suas mãos mostravam décadas de trabalho, mas seu aperto foi firme e acolhedor. Dona Carmen, ele disse como se estivesse me esperando há muito tempo. O Renato me disse que a senhora viria, só não sabia quando. O senhor sabe sobre o testamento? Dr. Hélio gesticulou para que eu sentasse em uma poltrona de couro surrada que provavelmente tinha mais história que muitos dos processos nas prateleiras. Sei sobre todos os testamentos, Dona Carmen, inclusive os que o Marcos não conhece. Meu coração deu um salto. Todos? Ele assentiu, caminhando até um arquivo de metal que parecia ter sobrevivido a pelo menos 3 décadas. O Renato me procurou há cerca de 8 meses, pouco depois de receber o diagnóstico. No começo, ele só queria que eu investigasse umas irregularidades financeiras que tinha notado nas contas da família. Mas conforme fomos descobrindo mais coisas, meu papel foi crescendo. Que tipo de irregularidades? Dr. Hélio tirou uma pasta grossa do arquivo e colocou na mesa entre nós. O tipo que coloca a gente na cadeia, Dona Carmen.
Ele abriu a pasta e começou a me mostrar documentos, extratos bancários, contratos, e-mails impressos. Cada página revelava uma nova traição, uma nova facada nas costas que os filhos do Renato tinham dado no próprio pai. Seu marido fez um testamento novo, 3 meses antes de morrer. Esse testamento anula completamente o anterior, aquele que o Marcos está usando para o inventário. E o que diz o Novo Testamento? A senhora é a herdeira universal. Tudo que era do Renato agora é seu. Marcos e Fernando recebem apenas uns legados específicos, valores fixos que seriam pagos em parcelas ao longo de anos. Mas mesmo esses legados têm condições. Que tipo de condições? Boa conduta, ausência de dívidas ou processos judiciais. Se qualquer um dos dois tiver problemas com a lei ou com credores, o legado vai automaticamente para a caridade. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Renato sabia. Sabia das dívidas, sabia das fraudes, sabia que os próprios filhos estavam tentando roubá-lo. Mas tem mais coisa, dona Carmen, e é aqui que fica complicado. Doutor Hélio puxou outra pasta, ainda mais grossa. O Renato não queria apenas proteger a senhora. Ele queria ter certeza de que os meninos enfrentassem as consequências do que fizeram. Então, ele armou uma ratoeira. O que eu descobri nos minutos seguintes me fez questionar 22 anos de casamento. Não porque Renato tivesse me traído ou me enganado, mas porque eu nunca imaginei que ele fosse capaz de uma vingança tão elaborada, tão meticulosa, tão absolutamente implacável. Meu marido, o homem gentil que me trazia café na cama todo domingo, tinha se transformado em um estrategista frio nos últimos meses de vida. E o alvo da estratégia dele eram os próprios filhos. Os imóveis que o Marcos e o Fernando acham que vão herdar, Dr. Hélio explicou, estão todos hipotecados até o limite. A casa de Ribeirão Preto, que vale cerca de 2.800.000, tem uma hipoteca de 3.200.000, ou seja, deve mais do que vale. Como é possível? O Renato pegou empréstimos usando os imóveis como garantia. Fez isso nos últimos 8 meses, bem debaixo do nariz dos filhos. O dinheiro foi todo para contas que só a senhora pode acessar. Ele continuou, documento por documento. O apartamento em São Paulo tinha alienação fiduciária de 1.800.000, mais que seu valor de mercado. A casa de Ubatuba carregava uma hipoteca de 2.100.000. A construtora tinha passivos trabalhistas ocultos de 1.400.000, que explodiriam assim que o inventário fosse aberto. Se eles aceitarem a herança como está, Dr. Hélio resumiu, vão herdar aproximadamente 8.500.000 reais em dívidas, e dado o crédito já comprometido de ambos, nenhum banco do país vai refinanciar. Eles vão perder os imóveis em execução e ainda ficar devendo a diferença. E onde está o dinheiro de verdade? Dr. Hélio sorriu pela primeira vez desde que eu tinha entrado no escritório. Bem protegido, dona Carmen. Tem uma conta em banco na Suíça com 6.800.000 reais, no nome do Renato, mas com a senhora designada como única beneficiária. Ele deixou tudo preparado para transferência automática após a morte. Tem também investimentos em fundos brasileiros com a senhora como cotitular, mais 2.400.000. E o seguro de vida real é de 1.200.000, não os 400.000 que eles mencionaram. Fiz a conta de cabeça. Mais de 10 milhões de reais. Eu era rica, sempre tinha sido rica, e não sabia. Mas o mais importante, Dr. Hélio continuou, é que o Renato deixou a decisão final nas mãos da senhora. Como assim? Ele me mostrou uma cláusula específica no testamento verdadeiro. Deixo a decisão sobre o que, se algo, meus filhos Marcos e Fernando herdarão inteiramente para minha amada esposa Carmen, confiando em sua sabedoria e julgamento para determinar o que eles verdadeiramente merecem. Ele deixou para mim escolher? Deixou. A senhora pode deixar a ratoeira fechar e assistir eles se afogarem nas dívidas. Pode dar os imóveis livres de hipoteca se quiser ser generosa. Pode não dar nada. A escolha é inteiramente sua. Fiquei em silêncio por um longo momento, tentando processar o peso do que Renato tinha colocado nas minhas mãos. E as provas das fraudes que eles cometeram? Também estão sob seu controle. Falsificação de assinatura em documentos da construtora, desvio de dinheiro de clientes da consultoria do Fernando, material suficiente para a condenação criminal dos dois.
Dr. Hélio se recostou na cadeira, me observando com atenção. O Renato me disse uma coisa que nunca esqueci, Dona Carmen. Ele disse: Hélio, a Carmen passou a vida inteira achando que precisa de alguém para cuidar dela. Primeiro o pai, depois o primeiro marido, depois eu. Quando eu morrer, ela vai descobrir que sempre foi ela que cuidou de todo mundo. Senti meus olhos arderem, mas não chorei. Ainda não era hora de chorar. Por isso ele não deixou um plano pronto, Dr. Hélio continuou. Ele deixou as peças do quebra-cabeça. Queria que a senhora montasse sozinha, do seu jeito, no seu tempo. Ele confiava que a senhora ia saber o que fazer. Saí do escritório do Dr. Hélio com a cabeça girando e o coração pesado. Renato tinha me dado poder. Mais poder do que eu jamais imaginei ter. Mas o que eu encontrei no cofre do banco foi ainda pior do que eu imaginava. O cofre no Banco do Brasil ficava no subsolo da agência central, em uma sala fria e silenciosa. A gerente, uma mulher simpática chamada Márcia, que lembrava vagamente do Renato de visitas anteriores, me acompanhou até a área dos cofres. O senhor Monteiro era muito específico sobre esse cofre, ela comentou enquanto descíamos as escadas de mármore. Só a senhora e ele tinham acesso. Ele abriu a conta há cerca de 6 meses, pouco depois de começar o tratamento. 6 meses. Exatamente quando Renato percebeu que não ia sobreviver. O cofre era maior do que eu esperava. Quando levantei a tampa de metal, encontrei documentos, muitos deles, mas também encontrei algo mais. Uma carta na letra do meu marido e um envelope grosso rotulado "Para Carmen, as páginas que faltam". Li a carta primeiro. Minha Carmen querida, se você está lendo isso, então eu parti e os meninos mostraram quem realmente são. Me desculpa por não ter te contado sobre tudo isso enquanto ainda estava vivo. Eu precisava ter certeza do que eles estavam planejando antes de agir. Eu descobri coisas que me partiram o coração. Meus próprios filhos, tramando me roubar enquanto eu morria. Planejando te deixar sem nada depois que eu fosse. Discutindo em mensagens como seria fácil enganar a velha, como eles te chamavam. Eu poderia ter confrontado eles. Poderia ter deserdado os dois de uma vez e pronto. Mas isso seria fácil demais. Eles não iam aprender nada. Então eu montei uma armadilha. Cada documento nesse cofre é uma peça do quebra-cabeça. As hipotecas, as dívidas ocultas, as provas das fraudes deles, tudo calculado para cair na cabeça deles no momento certo. Mas eu não quis decidir sozinho o que acontece com eles. Essa decisão é sua, Carmen. Você pode deixar a armadilha fechar e destruir os dois. Pode usar as provas para mandá-los para a cadeia. Ou pode encontrar um meio termo se achar que eles merecem uma segunda chance. Eu confio em você. Sempre confiei. Você é a pessoa mais forte que eu conheço, mesmo que nunca tenha acreditado nisso. Te amo para sempre, Renato. PS. Procure no lugar onde você guarda suas memórias. Tem mais coisas lá que você precisa encontrar. Guardei a carta no peito e abri o envelope grosso. Dentro, encontrei o resto do dossiê que o Dr. Hélio tinha mencionado. E-mails entre Marcos e Fernando planejando como acelerar o processo de herança. Conversas de WhatsApp onde discutiam como eu era burra demais para perceber qualquer coisa e como seria fácil me manipular. Fotos de Marcos em uma casa de jogos clandestina em São Paulo. Registros de transferências bancárias suspeitas da consultoria de Fernando. Mas as provas mais devastadoras eram duas. A primeira, um contrato onde Marcos tinha falsificado a assinatura do Renato, transferindo R$ 800 mil da construtora para sua conta pessoal. A perícia grafotécnica anexada comprovava a falsificação de forma irrefutável. A segunda, registros mostrando que Fernando tinha desviado R$ 200 mil de clientes da consultoria dele, pessoas idosas que tinham confiado nele com suas economias de aposentadoria. Com essas provas, eu podia destruir os dois completamente. Cadeia, falência, ruína total. A pergunta era: eu queria fazer isso? Passei a noite inteira sem dormir, pensando no que Renato tinha me deixado. Não era só dinheiro. Era uma escolha que definiria o tipo de pessoa que eu decidiria ser. Eu podia ser vingativa. Eles mereciam cada segundo de sofrimento. Mas algo me segurava. Nas últimas semanas de vida, quando a morfina deixava Renato confuso, ele chamava pelos filhos. Mesmo sabendo o que eles eram, ainda os amava. Na manhã seguinte, tomei minha decisão. Ia dar a eles uma última chance.
Se mostrassem arrependimento, eu negociaria. Se mostrassem apenas ganância, deixaria a armadilha fechar. Peguei meu celular e liguei para Marcos. Marcos, sou eu, Carmen. Pensei muito, rezei muito e tomei uma decisão. E qual é? A voz dele estava ansiosa, quase desesperada. Vou assinar os papéis. Dou tudo para vocês. Só quero paz. O alívio do outro lado da linha era quase palpável. Ele mal conseguia disfarçar a satisfação. Carmen, você está fazendo a coisa certa. Papai ficaria muito orgulhoso de ver a família unida. Só preciso de mais alguns dias para arrumar minhas coisas. Uns 3, 4 dias. Posso? Claro, claro. Que tal a gente se encontrar no sábado, um jantar em família, para celebrar que estamos todos em paz, na casa do Fernando e da Silvana? Perfeito. Sábado, então. Desliguei e olhei para meu reflexo no espelho do corredor. A mulher que me encarava de volta não parecia mais derrotada. Parecia uma leoa se preparando para a caçada. Mas antes do jantar de sábado, eu tinha uma última coisa para encontrar. O lugar onde eu guardava minhas memórias. O que eu descobri ali mudou tudo. De novo, o baú no sótão. Era um baú antigo de madeira que eu tinha trazido do meu primeiro casamento, cheio de fotografias antigas, cartas de família, lembranças de uma vida anterior ao Renato. Ele nunca mexia ali, respeitava aquele espaço como algo só meu. Subi as escadas estreitas que levavam ao sótão, com uma lanterna na mão porque a luz lá em cima nunca funcionou direito. O baú estava coberto de poeira, esquecido em um canto entre caixas de decoração de Natal e móveis velhos que ninguém mais usava. Abri a tampa e comecei a procurar entre as fotografias amareladas, os cartões de aniversário guardados há décadas, as lembranças de uma vida inteira. E lá estava, no fundo, um envelope que definitivamente não tinha sido colocado ali por mim. A letra do Renato, para Carmen, as últimas peças. Dentro, encontrei mais documentos. Os e-mails mais recentes entre os irmãos, datados de apenas 2 semanas antes da morte do Renato. Marcos, quanto tempo você acha que o velho ainda aguenta? Os médicos dizem que pode ser questão de semanas. Precisamos ter tudo pronto para agir rápido quando ele bater as botas. E a Carmen? A Carmen é figurante. Ela vai assinar o que a gente mandar e desaparecer com os trocados do seguro. Pode deixar que eu cuido dela. Li cada mensagem, cada plano, cada demonstração de desprezo. E quando terminei, eu não sentia mais conflito nenhum. Eles tinham feito suas escolhas. Agora eu faria as minhas. Mas eu ainda ia dar a eles uma chance no jantar. Uma última chance de me surpreenderem. Não porque eles merecessem, mas porque eu precisava saber que tinha tentado tudo antes de apertar o gatilho. O que aconteceu naquele jantar me mostrou que eu estava sendo generosa demais. A casa de Fernando e Silvana ficava em um daqueles condomínios fechados que prometem segurança e exclusividade, mas na verdade só entregam isolamento e fofoca entre vizinhos. Quando entrei na entrada circular no sábado à noite, não pude deixar de notar os carros estacionados na garagem. Um BMW preto e um Mercedes branco, os dois novíssimos, brilhando sob as luzes do jardim. Agora eu sabia de onde vinha o dinheiro para aqueles carros, e sabia que em breve eles teriam que vendê-los para pagar uma fração das dívidas que tinham acumulado. Silvana atendeu a porta usando um vestido que provavelmente custava mais que o salário mensal da maioria das pessoas que eu conhecia. O sorriso dela era tão falso quanto as unhas postiças. Carmen, querida, que bom que veio. Você está tão bem, tão diferente. Entre, entre. Diferente. Ela tinha notado. Boa. Eu tinha me arrumado de propósito naquela noite. Não como uma viúva de luto, mas como uma mulher que sabia exatamente quem era. Vestido azul marinho elegante, batom discreto, as joias que Renato tinha me dado ao longo dos anos. Cada peça escolhida para mandar uma mensagem. Eu não estava derrotada. Eu estava me preparando. Marcos já estava lá, com um copo de uísque na mão e aquele ar de superioridade que ele usava como armadura. Fernando circulava nervosamente, oferecendo bebidas e petiscos com um entusiasmo exagerado que denunciava o desconforto. O jantar foi um teatro elaborado de falsa cordialidade. Silvana tinha preparado um salmão com crosta de ervas que ela fez questão de mencionar 3 vezes que era receita de uma revista gourmet francesa. Os vinhos eram caros demais, escolhidos mais para impressionar do que pelo sabor.
Eu observava tudo com olhos novos. O lustre de cristal que Fernando disse ter comprado na Itália. Os quadros nas paredes que Silvana ostentava como originais. A mesa de jantar que custou uma fortuna, mas vale cada centavo. Tudo comprado com dinheiro roubado. Cada peça, cada detalhe, financiado pela traição. Até que Marcos decidiu que era hora de falar de negócios. Carmen, que bom que você reconsiderou a situação, ele disse cortando mais um pedaço de salmão. Papai ficaria feliz em ver a família unida assim. Seu pai amava vocês, eu respondi calmamente. Apesar de tudo. Fernando engasgou com o vinho. Apesar de tudo? Como assim apesar de tudo? Apesar das diferenças, das brigas, dos desencontros, vocês sabem como são famílias. Sempre tem alguma coisa. Deixei a frase no ar, observando as reações. Marcos franziu a testa quase imperceptivelmente. Silvana apertou os olhos, me estudando como uma cobra estuda um rato. Preparamos alguns documentos, ela disse, mudando de assunto enquanto alcançava uma pasta no aparador. Só para agilizar o processo. Nosso advogado revisou tudo. Está tudo certinho. O advogado deles. Claro que eles tinham trazido mais papéis para eu assinar sem ler. Que atenciosos, eu disse sem tocar na pasta. Mas sabe, tenho pensado sobre aquelas dívidas médicas que vocês mencionaram. O clima na sala mudou instantaneamente. Era como se alguém tivesse baixado a temperatura em 10 graus. Que tipo de pensamentos? Marcos perguntou, a voz cuidadosamente controlada. 380 mil é muito dinheiro. Fiquei curiosa para entender melhor como chegaram nesse número. O Renato sempre foi tão organizado com as finanças, tão cuidadoso. Ele nunca mencionou estar preocupado com custos médicos. O plano de saúde não cobre tudo, Fernando disse rapidamente. Tratamento de câncer é caro, Carmen. Muito caro. Eu sei. Eu estava lá, lembra? Cada consulta, cada sessão de quimioterapia, cada noite no hospital, eu estava lá. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Aliás, eu continuei, como quem não quer nada. Tenho vasculhado o escritório do Renato essa semana. Encontrei uns documentos interessantes. Marcos colocou o garfo na mesa. Que tipo de documentos? Extratos de contas que eu não conhecia, contratos que eu não sabia que existiam, e uma chave de cofre que eu nunca tinha visto. Fernando ficou branco. Literalmente branco, como se todo o sangue tivesse fugido do rosto dele. Um cofre? Ele repetiu. Não é estranho? Pensei que conhecia todas as contas do Renato, mas aparentemente ele tinha alguns segredos. Silvana se levantou abruptamente. Quem quer sobremesa? Fiz uma torta de chocolate maravilhosa. Ela praticamente fugiu para a cozinha, mas não antes de lançar um olhar significativo para Marcos. Um olhar que dizia, eu avisei que essa mulher estava tramando alguma coisa. Carmen, Marcos disse, se inclinando na minha direção com aquela expressão de falsa preocupação que eu tinha aprendido a reconhecer. Você não deveria se preocupar com essas coisas. Papelada financeira é complicada, fácil de confundir. Deixa que eu e o Fernando damos uma olhada no que você encontrou. Separamos o que é importante. Que gentileza, eu sorri. Mas acho que o Renato ia querer que eu entendesse nossa situação financeira por conta própria. Afinal, vou estar me virando sozinha daqui para frente, não é? A provocação era deliberada. Eu queria ver até onde eles iriam, quanta corda eu precisava dar antes de eles se enforcarem. Silvana voltou com a torta, mas ninguém tinha muito apetite para a sobremesa. A conversa se arrastou por mais meia hora de amenidades forçadas, até que eu finalmente me levantei para ir embora. Marcos me acompanhou até o carro. A noite estava fria, e eu podia ver a respiração dele formando pequenas nuvens no ar. Carmen, ele disse, a mão segurando a porta do meu carro para me impedir de entrar. Esses documentos que você mencionou, seria bom se você trouxesse eles para o nosso próximo encontro, para o seu próprio bem. Tem muita gente por aí que se aproveita de viúvas confusas, sabe? Golpistas, espertinhos. Eu posso te proteger disso. Me proteger. Ele queria me proteger. Claro, Marcos. Família protege família, não é mesmo? Mas enquanto eu dirigia para casa, vi pelo retrovisor que ele já estava com o celular no ouvido, fazendo uma ligação que não podia esperar. Eles estavam com medo. E gente com medo comete erros. Eu estava contando com isso. O que aconteceu nos dias seguintes foi exatamente o que eu esperava.
No domingo de manhã, recebi uma ligação de um número que eu não conhecia. Dona Carmen, aqui é Dr. Hélio. Parece que o Marcos andou fazendo perguntas sobre mim na cidade. Ele descobriu que a senhora veio me visitar. Já esperava por isso. Ele ficou nervoso depois do jantar. Tem mais. A Silvana foi até a agência do Banco do Brasil ontem. Tentou descobrir se a senhora tinha acessado algum cofre recentemente. Subornou um funcionário para conseguir a informação. Eu sorri. Silvana era mais esperta que os outros dois, mas também mais imprudente. Deixa ela descobrir. Aliás, deixa ela descobrir exatamente o que eu quero que ela descubra. Expliquei meu plano para o Dr. Hélio. Ele ouviu em silêncio, e quando eu terminei, ele soltou uma risada baixa. Dona Carmen, o Renato tinha razão sobre a senhora. A senhora é muito mais perigosa do que aparenta. Na segunda-feira, como eu previa, Marcos e Fernando apareceram na minha casa sem avisar. Visita surpresa, disseram. Só queriam ver como eu estava, conversar sobre o jantar, esclarecer qualquer mal-entendido. Mentira, claro. Eles tinham vindo procurar os documentos que eu tinha mencionado. Recebi os dois na sala de estar enquanto Silvana, que tinha vindo junto para fazer companhia, pedia para usar o banheiro. O banheiro do andar de cima, especificamente, que coincidentemente ficava bem perto do escritório do Renato. Eu deixei ela ir, porque no escritório eu tinha deixado cópias estrategicamente posicionadas de alguns documentos. Não todos, só os suficientes para ela entender a armadilha das hipotecas. Só os suficientes para causar pânico. Enquanto Silvana fuçava lá em cima, mantive Marcos e Fernando ocupados com conversa fiada. Perguntei sobre os negócios deles, sobre os planos para o futuro, sobre como estavam lidando com a perda do pai. Eles respondiam no automático, claramente ansiosos pelo retorno de Silvana. 15 minutos depois, ela reapareceu. O rosto cuidadosamente neutro, mas eu podia ver a palidez por baixo da maquiagem. Ela tinha encontrado o que eu deixei para ela encontrar. E pelo olhar que ela trocou com Marcos, eu soube. Ela tinha entendido. A armadilha, as hipotecas, o abismo financeiro que se abria debaixo dos pés deles. A visita terminou rapidamente depois disso. Desculpas apressadas, promessas vazias de se encontrar em breve, e eles foram embora num carro só, provavelmente para discutir o que Silvana tinha descoberto. Assim que o carro desapareceu na esquina, Zilda apareceu na porta da sala. Dona Carmen, aquela moça fuçou o escritório inteiro, mexeu em tudo, abriu todas as gavetas. Eu fiquei de olho como a senhora pediu. Eu sei, Zilda, era para ela encontrar. Zilda me olhou com uma mistura de admiração e preocupação. A senhora tá armando alguma coisa grande, não tá? Tô, Zilda. E quando essa bomba estourar, vai fazer um barulho que essa cidade nunca viu. Na terça-feira de manhã, eu fiz minha jogada. Liguei para cada um dos credores do Fernando, aqueles que o Dr. Hélio tinha identificado na investigação. Agiotas, a maioria deles. Gente perigosa que não gostava de esperar pelo dinheiro. Meu nome é Carmen Monteiro. Sou madrasta do Fernando Monteiro, que deve dinheiro para vocês. Eu tenho uma proposta. As negociações levaram a manhã toda, mas no final eu consegui o que queria. Os credores concordaram em segurar a cobrança por mais 30 dias em troca de um termo de compromisso assinado por mim e pelo Dr. Hélio, com garantia real sobre um dos imóveis. A agiota não aceita promessa, aceita papel e patrimônio. Eu dei os dois. Não era generosidade da minha parte, era estratégia. Eu precisava que Fernando chegasse à reunião final sem ter sido espancado por agiotas. Precisava que ele ainda tivesse esperança de que as coisas podiam se resolver. Porque esperança quebrada dói muito mais do que esperança que nunca existiu. Depois, liguei para os funcionários-chave da construtora. Gente que trabalhava com o Renato há décadas, que dependia daquele emprego para sustentar suas famílias. Avisei que mudanças estavam chegando, mas que eles não precisavam se preocupar. A empresa ia continuar funcionando, com ou sem os filhos do fundador. Por último, preparei o dossiê completo das fraudes. Tudo organizado, documentado, pronto para ser entregue ao Ministério Público se necessário. Esperava não precisar usar, mas se Marcos e Fernando me forçassem a mão, eu não hesitaria. Na quarta-feira fiz a ligação que mudaria tudo. Marcos, sou eu, Carmen. Precisamos conversar, todos nós. Sobre o quê? A voz dele estava tensa, desconfiada. Sobre a herança,
sobre o futuro, sobre as escolhas que vocês vão ter que fazer. Carmen, o que você está tramando? Nada que vocês não tenham tramado primeiro. Amanhã, 10 horas, no escritório do Dr. Hélio Carneiro, Rua General Osório, 234, terceiro andar. Traga o Fernando, a Silvana e o advogado de vocês se quiserem. E se a gente não for? Aí eu vou sozinha, ao Ministério Público, com tudo que eu sei sobre vocês dois. Desliguei antes que ele pudesse responder. O palco estava montado, os atores estavam posicionados. O que aconteceu na manhã seguinte destruiu uma família e construiu outra mulher. A sala de reuniões do escritório do Dr. Hélio Carneiro nunca tinha visto tanta atenção concentrada em tão poucos metros quadrados. Eu cheguei primeira, às 9h30. Queria estar instalada, confortável, no controle do ambiente quando os outros aparecessem. Dr. Hélio tinha preparado tudo conforme combinamos. A mesa de reuniões antiga, posicionada de forma que eu ficasse de frente para a porta, os documentos organizados em pastas separadas, uma jarra de água e copos que ninguém ia tocar porque todo mundo estaria nervoso demais para beber qualquer coisa. Zilda tinha insistido em vir também. 35 anos trabalhando para essa família, ela disse. Eu mereço ver o final dessa novela. Ela ficou numa salinha ao lado, perto o suficiente para ouvir tudo, longe o suficiente para não interferir. Às 10 em ponto, a porta se abriu. Marcos entrou primeiro, o terno impecável como sempre, mas com olheiras profundas que denunciavam noites mal dormidas. Fernando veio logo atrás, visivelmente nervoso, os olhos disparando para todos os cantos como um bicho encurralado. Silvana o seguia, a única que parecia manter alguma compostura, embora eu pudesse ver a tensão nos ombros dela, na forma como segurava a bolsa com força demais. E por último, Dr. Cláudio Medeiros, o advogado deles. Ele parecia o mais desconfortável de todos, provavelmente porque já tinha percebido que estava do lado perdedor dessa disputa. Senhores, dona Silvana, Dr. Hélio disse se levantando. Obrigado por virem. Por favor, sentem-se. Temos muito a discutir. Eles se acomodaram do outro lado da mesa, formando uma linha de defesa que teria sido intimidadora se eu ainda fosse a mulher confusa e assustada de 2 semanas atrás. Mas eu não era mais essa mulher. E eles estavam prestes a descobrir isso. Dr. Hélio abriu a primeira pasta. Vou ser direto porque não vejo motivo para enrolar. O testamento que os senhores estavam usando para o inventário foi revogado 3 meses antes da morte do senhor Renato. Este aqui é o testamento válido, registrado em cartório, com firma reconhecida e 2 testemunhas. Ele deslizou o documento pela mesa. Marcos o agarrou e começou a ler, os olhos correndo pelas linhas cada vez mais rápido. Fernando tentou ler por cima do ombro do irmão, claramente sem entender metade do que estava escrito. Silvana arrancou o documento das mãos de Marcos e leu ela mesma, os lábios se apertando a cada parágrafo. Isso é mentira, Marcos disse, mas a convicção na voz dele já estava derretendo. Meu pai não estava em condições de... Tenho aqui um laudo neurológico. Dr. Hélio interrompeu, puxando o outro documento. Datado de 1 semana antes da assinatura do testamento. Seu pai foi examinado por um especialista independente, a pedido dele mesmo. O laudo é conclusivo, capacidade mental plena, nenhum sinal de demência ou confusão. O documento foi assinado em cartório, com 2 testemunhas que podem ser contactadas para confirmar. Isso muda tudo, Dr. Cláudio murmurou, mais para si mesmo do que para qualquer outra pessoa. Silvana terminou de ler e me olhou pela primeira vez desde que entrara na sala. Tinha algo quase parecido com respeito nos olhos dela. Quase. O que esse testamento diz exatamente? Ela perguntou. Dona Carmen é a herdeira universal, Dr. Hélio explicou. Todos os bens, todos os investimentos, todas as participações societárias. Marcos e Fernando recebem apenas legados específicos, valores fixos pagos em parcelas anuais ao longo de 10 anos. Mas tem condições, eu acrescentei, falando pela primeira vez desde que eles tinham chegado. Os legados só são pagos se vocês dois estiverem com a ficha limpa, sem dívidas, sem processos, sem problemas com a justiça. Se qualquer uma dessas condições não for cumprida, o dinheiro vai para a caridade. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que eu quase podia sentir o peso dele nos ombros. Marcos e Fernando se entreolharam.
Ambos tinham dívidas enormes. Ambos estavam a um passo de processos criminais. Se o testamento fosse executado como estava escrito, eles não receberiam absolutamente nada. Isso é absurdo! Marcos explodiu, batendo a mão na mesa. Vou contestar esse testamento. Vou provar que você manipulou meu pai, que você se aproveitou da doença dele para roubar a herança dos filhos legítimos. Marcos, eu disse, e algo na minha voz o fez parar no meio do discurso. Senta. Ele ficou de pé, me encarando com uma raiva que não tentava mais esconder. Você não manda em mim, sua... Senta. A palavra saiu como um chicote. Não era um pedido, era uma ordem. E para surpresa de todos, inclusive dele mesmo, Marcos sentou. Eu tenho provas de tudo que vocês dois fizeram, eu disse, mantendo minha voz calma e firme, cada palavra medida. A falsificação de assinatura no contrato da construtora, Marcos. Os R$ 800 mil que você desviou para pagar suas dívidas de jogo. O rosto dele ficou cinzento. O dinheiro dos clientes da consultoria, Fernando. Os 200 mil que sumiram das contas de aposentadoria de pessoas que confiaram em você. Fernando começou a chorar. Lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto dele enquanto percebia que a armadilha tinha se fechado. As conversas de vocês dois no WhatsApp, planejando como iam se livrar de mim depois que o pai de vocês morresse. Chamando ele de o velho, perguntando quanto tempo ele ainda aguenta. Discutindo como seria fácil enganar a velha, porque eu era burra demais para perceber qualquer coisa. Puxei meu celular e coloquei na mesa. Querem que eu leia algumas em voz alta? Porque eu tenho todas, cada palavra, cada plano, cada demonstração de desprezo pelo próprio pai enquanto ele estava morrendo. O silêncio era absoluto, nem o som da respiração. Eu poderia entregar tudo isso para o Ministério Público hoje, eu continuei. Vocês seriam presos antes do fim de semana, indiciados por falsificação, estelionato, apropriação indébita. Marcos, você perderia a OAB. Fernando, você ia conhecer por dentro o sistema prisional que você sempre achou que era só para pobre. E o que você quer? Silvana perguntou, a voz controlada. Ela era a única que ainda conseguia pensar com clareza. Eu quero dar a vocês uma chance que vocês não merecem. A confusão nos rostos deles era quase cômica. Eles esperavam vingança, esperavam destruição, não esperavam uma oferta. O Renato amava vocês, eu disse. Mesmo sabendo quem vocês eram, mesmo tendo descoberto tudo que vocês fizeram, ele ainda amava os filhos. Nos últimos dias, quando a morfina deixava ele confuso, ele chamava por vocês, perguntava onde vocês estavam, queria se despedir. Fernando soluçou mais alto. Eu amei o Renato por 22 anos, e por amor a ele, não por vocês, eu vou oferecer uma saída. Dr. Hélio distribuiu cópias de um documento que tínhamos preparado juntos. Os imóveis que vocês acham que vão herdar estão todos hipotecados. Se aceitarem a herança como está, vão herdar 8,5 milhões em dívidas. Deixei essa informação assentar. Mas eu vou pagar essas hipotecas, mais de 7 milhões de reais. Vocês ficam com as propriedades livres. Marcos me olhava incrédulo. Você vai pagar as hipotecas? Vou, mas tem condições. Listei cada uma delas devagar, para ter certeza de que entendiam. Primeira, vocês assinam uma confissão detalhada de tudo que fizeram. Falsificações, desvios, fraudes. Essa confissão fica guardada com o Dr. Hélio em envelope lacrado. E se a gente não assinar? Marcos perguntou. Aí eu entrego o que eu já tenho para o Ministério Público e vocês se viram com as consequências. Segunda condição? Vocês nunca mais entram em contato comigo. Nunca mais. Nenhum telefonema, nenhuma visita, nenhuma mensagem. Se precisarem falar comigo por qualquer motivo, vai ser através de advogados. Acabou o teatro de família feliz. Terceira condição. Se vocês tentarem qualquer coisa contra mim no futuro, qualquer processo, qualquer alegação, qualquer tentativa de contestar esse acordo, a confissão vai imediatamente para o Ministério Público. Sem aviso, sem segunda chance. E a construtora? Marcos perguntou. Era do nosso pai. A construtora fica comigo. Tem 47 funcionários que dependem dela para colocar comida na mesa. Eu vou assumir, pagar o passivo trabalhista, reestruturar. Vocês não têm mais parte nenhuma na empresa. Mas era herança nossa,
Fernando protestou entre soluços. E vocês quase destruíram ela. Eu respondi sem um pingo de piedade. Não, a construtora fica comigo. Isso não é negociável. Silvana se inclinou para frente, os olhos calculando. E se a gente aceitar tudo isso, viver direitinho pelos próximos anos, o que acontece com a confissão? Se vocês viverem de forma honesta por 10 anos, a confissão é destruída. Vocês vão ter uma segunda chance limpa. 10 anos é muito tempo, Marcos disse. Vocês tiveram a vida inteira para serem pessoas decentes e escolheram não ser. 10 anos é o mínimo. O silêncio se estendeu enquanto eles processavam a proposta. Eu podia ver as engrenagens girando na cabeça de cada um, calculando, avaliando, procurando alguma saída, alguma brecha. Silvana foi a primeira a falar. Não. Todos olharam para ela. Não vai ser assim, ela continuou se levantando. Você acha que a gente vai engolir esse acordo só porque você apareceu aqui com uns papéis e umas ameaças? Você não tem nada, Carmen. Você é uma velha que mal sabe usar o celular direito. Essa história toda de provas e confissões é blefe. Ela puxou o próprio celular e mostrou para todos. Eu tenho uma gravação da Carmen há 3 dias, ligando para os credores do Fernando, negociando as dívidas dele. Ela fez isso antes de nos dar essa chance. Ou seja, ela já tinha decidido tudo. Isso não é generosidade, é manipulação calculada. Marcos recuperou um pouco da confiança. Então você já estava nos manipulando desde o começo, fingindo ser a viúva confusa enquanto armava tudo pelas nossas costas. Isso pode invalidar qualquer acordo, Carmen. Qualquer juiz vai ver que você agiu de má fé. Por um momento senti o chão vacilar sob meus pés. Eu não esperava pela gravação. Não esperava que Silvana fosse tão preparada. Tinha subestimado ela, exatamente como todo mundo sempre me subestimou. Mas então respirei fundo e olhei diretamente nos olhos dela. Você tem razão, Silvana. O sorriso de vitória no rosto dela vacilou. Eu liguei para os credores do Fernando. Eu negociei as dívidas antes de oferecer qualquer acordo. E sabe por quê? Para ter mais uma carta na manga, ela disse. Para se garantir. Não. Eu liguei porque os credores do Fernando são agiotas. Gente que quebra a perna quando não recebe. Gente que não tem paciência para esperar inventário ou acordo judicial. Se eu não tivesse interferido, o Fernando já teria aparecido na reunião de hoje com alguns ossos a menos. Fernando empalideceu ainda mais. Eu fiz isso para proteger vocês, seus imbecis. Não para me garantir. Eu já estava garantida. Eu tenho 10 milhões de reais em contas que vocês nem sabem que existem. Eu tenho o testamento válido, as provas das fraudes e o controle total da situação. Eu não precisava negociar nada. Eu podia ter deixado os agiotas cobrarem o Fernando e depois assistido vocês dois irem para a cadeia. Minha voz subiu um tom e eu não fiz nenhum esforço para controlá-la. Mas eu não fiz isso. Eu dei a vocês uma chance que vocês não merecem, uma chance que eu estou oferecendo por respeito ao homem que amei, não por qualquer consideração que eu tenha por vocês 3. Então admite que não é santa, Silvana disse, mas a convicção tinha sumido da voz dela. Eu nunca disse que era santa. Eu passei 22 anos fingindo ser menos inteligente do que sou porque era mais fácil. Eu deixei que vocês me tratassem como se eu fosse invisível, porque não queria conflito. E quando o Renato morreu e vocês tentaram me jogar na rua, minha primeira vontade foi destruir vocês completamente. Não por dinheiro, por vingança pura. Fiz uma pausa, olhando para cada um deles. Mas eu não sou assim. Pelo menos não quero ser. Então sim, eu planejei cada passo. Eu negociei as dívidas antes. Eu preparei o terreno antes da batalha, exatamente como o Renato me ensinou a fazer em 22 anos de casamento. Me inclinei para frente, apoiando as mãos na mesa. A diferença é que eu estou oferecendo paz. Estou oferecendo imóveis livres de dívida no valor de mais de 4 milhões de reais. Estou oferecendo uma chance de recomeçar. Tudo o que eu peço em troca é que vocês se comportem como seres humanos decentes pelos próximos 10 anos. Olhei diretamente nos olhos de Silvana. Vocês querem guerra? Porque eu posso fazer guerra. Eu tenho munição suficiente para destruir vocês 3 de formas que vocês nem imaginam. Mas eu estou escolhendo não fazer isso. A pergunta é, vocês vão escolher aceitar a paz ou vão me forçar a mostrar do que eu sou realmente capaz?
O silêncio que se seguiu foi o mais longo da minha vida. Silvana me encarava com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Marcos parecia um homem que tinha acabado de ver um fantasma. Fernando chorava baixinho, os ombros tremendo. Foi Dr. Cláudio quem quebrou o silêncio. Marcos, Fernando, ele disse, a voz cansada. Como advogado de vocês, preciso ser honesto. As provas que a dona Carmen possui são substanciais. A gravação da Silvana não muda o fato de que vocês cometeram crimes documentados. Se isso for a julgamento, vocês vão perder. E vão perder feio. Silvana abriu a boca para protestar, mas ele continuou. A oferta que está na mesa é melhor do que qualquer coisa que vocês conseguiriam num tribunal. Imóveis no valor de milhões, livres de dívida, em troca de uma confissão que só será usada se vocês quebrarem o acordo. Na minha opinião profissional, vocês seriam loucos de recusar. Marcos olhou para o irmão. Fernando olhou para Silvana. Silvana olhou para mim. Quanto tempo a gente tem para decidir? Ela perguntou. Vocês têm até eu sair dessa sala, eu respondi. Depois disso, a oferta expira e eu vou direto para o Ministério Público. Silvana se inclinou e sussurrou algo no ouvido de Fernando. Ele assentiu miseravelmente. Então, ela olhou para Marcos e fez um gesto quase imperceptível com a cabeça. Marcos fechou os olhos por um momento. Quando abriu, a arrogância tinha sumido completamente. No lugar dela, havia apenas derrota. Onde a gente assina? O processo de assinatura levou quase 1 hora. Cada documento foi lido em voz alta, cada cláusula explicada, cada implicação detalhada. Eles assinaram tudo. A aceitação da herança nos termos revisados, a confissão completa de suas atividades, o acordo de não contato comigo, a renúncia a qualquer contestação futura. Quando a última assinatura foi feita, eu me permiti respirar fundo pela primeira vez em horas. Mais uma coisa, eu disse, antes que eles pudessem se levantar. Silvana revirou os olhos, mas esperou. Eu sei que vocês estão me odiando agora. Eu sei que vocês acham que eu manipulei o Renato, que eu roubei a herança de vocês, que eu sou a vilã dessa história. Ninguém disse nada, mas a hostilidade era palpável. Vocês podem acreditar no que quiserem, mas saibam de uma coisa. Eu passei 22 anos amando o pai de vocês, cuidando dele, construindo uma vida ao lado dele. E nos últimos meses, quando ele mais precisou, fui eu que estava lá, não vocês. Fernando desviou o olhar, incapaz de me encarar. O Renato fez o que fez porque amava vocês demais para ver vocês se destruírem sem consequências. Ele esperou até o último momento possível, torcendo para que vocês mudassem, que mostrassem algum sinal de que eram dignos da confiança dele. Vocês não mostraram. Marcos abriu a boca para protestar, mas eu levantei a mão. Eu não terminei. O dinheiro que vocês vão receber, os imóveis livres de dívidas, isso é mais do que vocês merecem. É mais do que a maioria das pessoas ganha em toda uma vida de trabalho honesto. Usem bem. Façam escolhas diferentes das que fizeram até agora. Me levantei, ajeitando minha bolsa. Porque se eu descobrir que vocês voltaram aos velhos hábitos, que estão roubando, mentindo, prejudicando pessoas inocentes, a confissão que vocês acabaram de assinar vai ser a menor das preocupações de vocês. Saí da sala sem olhar para trás. No corredor, minhas pernas tremeram. A adrenalina que tinha me sustentado durante toda a reunião começou a se dissipar, deixando para trás um cansaço profundo e algo que poderia ser alívio. Zilda estava me esperando na salinha ao lado, os olhos brilhando. Dona Carmen, ela disse pegando minha mão. Isso foi a coisa mais bonita que eu já vi na minha vida. Seu Renato ia estar tão orgulhoso. Eu sei, Zilda, eu sei. 6 meses depois, eu estava sentada na varanda da casa de Ubatuba, olhando para o mar. Tinha sido minha única exigência pessoal na negociação final. Os imóveis de Ribeirão e São Paulo podiam ir para eles, mas a casa de Ubatuba, onde Renato e eu passamos nossa lua de mel, onde ele me disse, eu te amo pela primeira vez, essa eu não abri a mão. Era um final de tarde de outono, daqueles em que o céu parece pintado em tons de laranja e rosa que nenhum artista conseguiria reproduzir. O som das ondas criava uma melodia constante que eu nunca me cansava de ouvir. Zilda apareceu na porta com 2 xícaras de café. Posso me juntar à senhora? Já te pedi 1000 vezes para me chamar só de Carmen, Zilda. Ela sorriu,
Aquele sorriso que conhecia mais segredos da família Monteiro do que qualquer um de nós. Velhos hábitos, Dona Carmen. A senhora sabe como é. Sentamos juntas em silêncio por um tempo, assistindo o sol se pôr sobre o mar. Zilda tinha vindo comigo para Ubatuba, não como empregada, mas como companhia. Depois de 35 anos cuidando dos outros, ela merecia descansar também. E eu, que tinha passado a vida inteira cercada de gente, mas sempre sozinha, finalmente tinha encontrado uma amiga de verdade. Soube de notícias dos meninos? Ela perguntou finalmente. Algumas. O Marcos vendeu o apartamento de São Paulo. Parece que está tentando pagar as dívidas, recomeçar do zero. Começou a fazer terapia, se você acredita. Aquele ali precisava de terapia há muito tempo. E está fazendo trabalho voluntário num projeto social da OAB. Orientação jurídica gratuita para gente de baixa renda. Não sei se é arrependimento genuíno ou só tentativa de limpar a imagem, mas pelo menos está fazendo algo útil. E o Fernando? Voltou para Ribeirão. Está trabalhando na construtora, acredita? Zilda quase derrubou o café. O Fernando? Trabalhando? Aquele que nunca fez nada na vida? Pois é. Quando eu assumi a empresa, descobri que precisava de alguém na área de logística. Alguém que conhecesse os fornecedores antigos, que soubesse como as coisas funcionavam nos tempos do Renato. Ofereci o cargo para o Fernando com um salário normal, sem privilégios, sem mordomia. E ele aceitou? Aceitou. Acho que não tinha muita escolha, né? Sem o dinheiro fácil, sem a consultoria de fachada, ele precisava de alguma coisa. E sabe o que é mais engraçado? Ele é bom no trabalho. Quando não pode ficar inventando esquema, quando é forçado a fazer as coisas direito, ele até que tem competência. Quem diria? E a Silvana? Pediu divórcio do Fernando no mês passado. Acho que casamento sem dinheiro para ostentar não interessava mais. Ouvi dizer que está em Portugal, com um marido novo, algum empresário de lá. Zilda fez aquele som de desaprovação com a língua. Sempre soube que aquela ali só queria saber de dinheiro. Quando secou a fonte, foi procurar outra. Pelo menos o Fernando tá livre dela agora. Vai ver que até faz bem para ele. Ficamos em silêncio novamente. O sol já tinha desaparecido no horizonte, deixando apenas um brilho rosado que lentamente se transformava em azul escuro. As primeiras estrelas começavam a aparecer. Dona Carmen, Zilda disse baixinho. Sim? Nunca vi ninguém fazer o que a senhora fez, enfrentar aqueles três e ainda dar uma chance que não mereciam. Eu fiz o que o Renato ia querer. Não, a senhora fez o que a senhora decidiu fazer. O Renato deixou as ferramentas, mas quem escolheu como usar foi a senhora. Ela tinha razão. Seu Renato ficaria orgulhoso. Eu também acho, Zilda. Na semana seguinte, encontrei mais uma carta do Renato. Estava escondida dentro de um livro que ele me deu há anos e que eu nunca tinha aberto. Típico do Renato, esconder mensagens em lugares que só fariam sentido quando eu estivesse pronta. A carta estava amarelada, escrita à mão. Minha Carmen, você montou o quebra-cabeça. Você enfrentou os meninos. E tenho certeza que fez isso com mais dignidade do que eles mereciam. Eu queria ter te contado tudo quando estava vivo. Mas eu tinha vergonha dos filhos que criei. Vergonha de ter sido cego por tanto tempo. Você foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Não porque cuidou de mim, mas porque me fez querer ser melhor. Espero que você encontre o mar, porque você sempre amou o mar e eu nunca te levei o suficiente. Sinto muito por não ter te dado mais dias de praia. Mas eu te deixei uma coisa. A prova de que você nunca precisou de ninguém para te completar. Você sempre foi inteira, Carmen. Só tinha esquecido. Com todo o meu amor, Renato. Fechei o livro e olhei para o mar. O sol estava nascendo. Eu tinha acordado cedo e vindo para a varanda assistir o amanhecer. Era algo que eu nunca tinha feito antes. Simplesmente existir, sem obrigações. E era maravilhoso. 3 meses depois, inaugurei o Centro Carmen Rodrigues de Assistência Jurídica Gratuita em Ribeirão Preto. Tinha usado R$500 mil do dinheiro que Renato deixou para criar um espaço onde pessoas pudessem buscar ajuda legal sem ter que pagar por isso. Especializado em casos de abuso financeiro familiar, exatamente o tipo de situação pela qual eu quase tinha passado. Dr. Hélio aceitou ser o coordenador jurídico, trazendo décadas de experiência e uma paixão genuína por ajudar quem não conseguia se defender sozinho. Na inauguração,
Olhei para a sala cheia de advogados voluntários, assistentes sociais e membros da comunidade que tinham vindo apoiar o projeto. Meu marido me deixou muitas coisas quando morreu, eu disse no meu discurso. Dinheiro, propriedades, uma empresa. Mas a coisa mais valiosa que ele me deixou foi a descoberta de que eu era mais forte do que jamais imaginei. Fiz uma pausa, olhando para os rostos na sala. Eu passei a vida inteira achando que precisava de alguém para me proteger. Primeiro meu pai, depois meu primeiro marido, depois o Renato. Quando ele morreu, eu achei que estava perdida. Achei que não sabia me virar sozinha. Eu estava errada, e esse centro existe para ajudar outras pessoas a descobrirem a mesma coisa. Vocês são mais fortes do que sabem. Vocês podem se defender. E quando não conseguirem fazer isso sozinhos, a gente vai estar aqui para ajudar. Depois da inauguração, uma mulher jovem se aproximou de mim. Ela tinha uns 30 anos, olhos cansados e a postura de alguém que carregava peso demais nos ombros. Dona Carmen, eu sou Sara, Sara Carneiro, filha do Dr. Hélio. Ah, sim, seu pai me falou muito de você. Eu trabalho com mulheres que estão tentando escapar de relacionamentos abusivos. Não violência física, necessariamente. Abuso financeiro, manipulação emocional, esse tipo de coisa. Meu pai disse que a senhora talvez entendesse o que elas passam. Eu entendi. Entendi mais do que ela podia imaginar. O que você precisa, Sara? Voluntárias. Mulheres que passaram por situações difíceis e saíram do outro lado, que possam conversar com as nossas clientes, mostrar que é possível recomeçar. Olhei para aquela jovem que dedicava a vida a ajudar outras pessoas e vi algo de mim mesma ali. A vontade de fazer diferença, de usar a própria experiência para aliviar a dor dos outros. Conta comigo, eu disse. E assim, aos 63 anos, eu comecei uma nova fase da vida. Não era o que eu tinha planejado, não era o que ninguém esperava de mim, mas era exatamente o que eu precisava. Às vezes, à noite, eu ainda sonhava com Renato. Sonhos bons, onde estávamos juntos na varanda de Ubatuba, assistindo o pôr do sol, conversando sobre nada em particular. Ele sempre parecia em paz nesses sonhos, sorrindo daquele jeito que fazia os cantos dos olhos dele se enrugarem. Eu acordava desses sonhos sentindo saudade, mas não mais tristeza. A saudade era suportável. A tristeza tinha ficado para trás. Quando eu era jovem, minha mãe me disse uma coisa que eu nunca esqueci. Ela disse: Carmen, a vida vai tentar te fazer pequena. Vai tentar te colocar num canto e dizer que é ali seu lugar. Não deixa. Por muito tempo, eu achei que ela estava errada. Achei que meu lugar era no canto, cuidando dos outros, sendo invisível. Achei que isso era amor. Não era. Era medo. Renato me mostrou a diferença. Não com palavras bonitas ou gestos grandiosos, mas com aquele último teste, aquela última prova de fé. Ele sabia que quando eu fosse forçada a lutar, eu ia descobrir que sempre soube como brigar. Os filhos dele queriam tudo. Achavam que eu ia entregar de mão beijada, sem resistir, sem questionar. Eles esqueceram de uma coisa. Eu sou filha de Dona Aparecida, que criou 5 filhos sozinha em Ribeirão Preto nos anos 60, quando mulher não podia nem abrir conta em banco. Eu sou neta de Dona Maria, que enfrentou um marido violento e foi embora com 3 crianças e uma mala, numa época em que isso significava virar pária. Eu venho de mulheres que não se deixam diminuir. Eu só tinha esquecido. Agora, todos os dias eu lembro. Obrigada por ficar comigo até o final dessa história. Significa muito para mim saber que você está aí do outro lado, me ouvindo. Que 2026 seja um ano próspero para você e sua família, repleto de bênçãos, saúde e vitórias. Que você tenha força para enfrentar qualquer desafio e sabedoria para reconhecer seu próprio valor. Comenta aqui embaixo, Feliz 2026, para eu saber que você me acompanhou até o final. Vou amar ler cada comentário. Um abraço no coração e até a próxima história.